Bom dia, Gerson. Vamos começar a coletiva pré-jogo contra o São Luís. A primeira pergunta é do Augusto Cabral, da Rádio TV Chavante. Gerson, depois de 2 jogos desgastantes fora de casa e com viagens longas, o Brasil tem mais um compromisso longe do Bento Freitas contra o São Luís. Como está sendo a preparação para esses 2 últimos jogos, tendo em vista a chance de classificação entre os 4 primeiros e o possível retorno de alguns jogadores que não estavam à sua disposição? Bom dia. Realmente foi 2 jogos muito desgastantes. Não só os 2, né? Eu acho que a gente fez 10 jogos em 32 dias, então foi uma sequência forte. E nesses 10 jogos rodamos mais ou menos 12 ou 13 atletas somente, principalmente nos últimos 5 jogos, que isso se torna ainda mais desgastante. Mas a gente teve uma semana de recuperação, principalmente. Eu acho que essa semana a gente utilizou bastante para recuperar bem os atletas. Claro, para fazer alguns ajustes, como a gente sempre fala, né? Toda temporada vai haver. E tem alguns atletas retornando, ainda não 100%, mas a gente vai acelerar o processo, porque a gente necessita, né? Principalmente a fase ofensiva. Então tem o retorno do Thiago, tem o retorno do Bruno Paulo. Claro que nenhum dos dois tem a perspectiva de jogar os 90, então a gente vai ter que fazer um controle nesses 2 atletas aí para tentar aproveitar da melhor maneira possível, até pela necessidade que a gente tem, como eu falei, da fase ofensiva, onde que a gente vem sofrendo muito, onde a gente teve a infelicidade de ir para um momento decisivo, principalmente de Copa do Brasil, sem os 3 atacantes que nós tínhamos, né? João Anderson, Bruno Paulo e Thiago. Agora temos 2 que, como eu falei, apesar de não estar 100% recuperados, estão à disposição, então a gente vai tentar aproveitar da melhor maneira possível os 2. E é muito importante a gente chegar faltando 2 rodadas para acabar a competição, brigando por ela, né, estando vivo, por tudo a sequência difícil que a gente teve, né, por todas as lesões, e hoje a gente tem uma pontuação de 4º colocado, né, isso nos deixa feliz. Então isso mostra a regularidade da equipe, a gente já perdeu apenas uma partida nessa competição, e a gente vai muito confiante, a gente trabalhou bem essa semana, os jogadores estão motivados, a gente sabe da dificuldade do jogo, jogar contra o São Luís em Juí é sempre difícil, apesar do adversário vir de 2 derrotas, mas toda a vida é muito difícil jogar em Juí, e é uma equipe qualificada, que a gente respeita, mas a gente vai muito confiante, muito motivado para tentar fazer um jogo competitivo novamente, para a gente ir em busca do resultado positivo para nos manter vivo para essa última rodada e buscar essa classificação. A pergunta é do Thales Machado, da Rádio Papel, e do Paulo Martins, da Tupanci. Acompanhando o jogo contra a União, vimos um Brasil, em boa parte, marcando baixo e, quando tinha que valorizar a 2ª ou 3ª bola, entregava ao adversário. Claro que existe o desconto do cansaço e do grupo pequeno e das viagens. Qual foi o maior foco dos últimos treinamentos, visto que o elenco não tinha uma semana cheia de treinamentos desde o começo do gauchão? É até legal essa pergunta, porque muitos falam o Brasil joga fechado, a forma reativa. É que, cara, não é desculpa isso aí é só ver os números, ver a minutagem dos nossos atletas. Hoje em dia o futebol ele é muito intenso, muito dinâmico, e a gente jogou uma sequência muito forte. A gente levou tanto azar que o jogo da Copa do Brasil a gente pegou na primeira rodada, né, da primeira data. Se a gente tivesse pegado nessa 2ª data, que foi ontem, por exemplo, ontem, quarta-feira, a gente poderia ter tido uma semana antes para recuperar esses atletas, né? E até nisso a gente foi infeliz, a gente pegou na sequência que nós tínhamos, ainda com os desfalques que a gente tinha. E como eu falei, o jogo hoje em dia, o futebol é muito intenso, muito dinâmico. Eu gosto de jogar marcando alto também, pressionando o adversário. Agora eu preciso ter caixa para isso, né? É igual o jogo do União, chegou na metade do 2º tempo, a gente não tinha mais força, né? Aí a gente tinha 2 opções: ou a gente espera, fecha a nossa casinha e procura trabalhar buscando um ponto que seria muito importante. Primeiro para a questão do rebaixamento, que a gente tinha preocupação ainda, e outra para manter vivo dentro da competição. Ou você tenta pressionar e fica muito espaçado, e aí você tem um risco muito grande de tomar o gol, sofrer o gol. Então acho que a tomada de decisão nossa foi a correta: esperar um pouco, fechar a casinha, brigar por um ponto, sim. Aí eu vejo muitas pessoas, empatou com o União Frederiquense fora. O Grêmio foi lá, tomou 3 e ficou barato. O Juventude foi lá completo, perdeu o jogo. Então eu acho que a gente tem que avaliar as situações e o momento. A gente foi lá e empatou o jogo. O Grêmio não conseguiu fazer isso.
O Grêmio não foi só com uma equipe de transição. Muitos jogadores titulares jogaram lá em Frederico. O Juventude foi com o time completo e perdeu. Aí o Brasil vai todo após uma eliminação da Copa do Brasil, que psicologicamente todo mundo ficou muito abalado. Todo mundo, porque a gente sabia da importância do jogo para o clube. A gente sabia que era um jogo decisivo, uma decisão. E então a gente, infelizmente, foi derrotado. Então a gente estava muito abalado psicologicamente, mentalmente, com desgaste físico muito grande. Eu tinha uma preocupação muito grande. E mesmo assim a gente conseguiu um ponto. Jogamos fechadinho, levamos sufoco. Jogamos fechadinho, levamos sufoco, mas era o que a gente tinha que fazer no momento, não tinha o que fazer. Como eu falei, se a gente abre um pouco o time para pressionar, a gente ia ficar espaçado. Tu correr para trás é muito difícil. Então, mais vale tu fechar a casinha e tentar, em algum momento, correr para frente para tentar um gol, do que tu ser derrotado. Então, acho que foi válido um ponto, foi importante o ponto. E assim, fora, eu não sei o que está se pensando, o que está se falando, mas aqui dentro o ponto em Frederico foi muito valorizado. Pela situação do rebaixamento, primeiro, né, que a gente chegou nos 12 pontos, e pela situação que esse pontinho nos deixou vivo ainda na competição. Então foi muito importante, e claro que agora o mais descansado, a nossa ideia é jogar contra o São Luís, de repente pressionar um pouco mais alto, né, fazer um pouquinho mais o nosso jogo, é isso que a gente vai tentar, porque a gente tem que se adaptar à adversidade do jogo. Daqui a pouco eu estou falando que eu vou tentar pressionar o São Luís, tentar propor o jogo, mas daqui a pouco a adversidade nos faz também jogar um pouco mais reativo de novo. Então depende do que o jogo nos propor. É importante a gente estar preparado para todas as situações, e é isso que a gente espera fazer. A gente espera uma equipe que fica um pouco mais com a bola assim, controle um pouquinho mais o jogo, cria mais oportunidade, como a gente fez, por exemplo, contra o Ipiranga, aqui no jogo aqui, que a gente teve várias oportunidades, e é isso que a gente vai tentar fazer em Juí, tentar fazer um jogo competitivo para procurar o nosso resultado positivo para ir em busca da classificação. Caldenei Gomes, da Rádio Pelotense. Chegou à reta final da fase classificatória do Gauchão. Você está satisfeito com a campanha do Brasil e qual é a tua avaliação? Eu estou contente. Como eu falei, eu acho que quem está internamente dentro do processo, a gente sabe da dificuldade. A gente bate muito nessa tecla, parece que a gente está sempre inventando desculpa, mas não é. É um campeonato muito difícil, a sequência foi muito forte. Todos os jogos são muito competitivos, né? E a gente fez 12 pontos. Eu tenho certeza absoluta, se eu não tivesse perdido, por exemplo, os 3 atacantes, hoje a gente estaria no G4 da competição, isso não tenha dúvida, e a gente teria passado de fase, tá? Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Agora também não adianta a gente lamentar, mas eu estou contente. Eu acho que a equipe, cara, se entrega muito. Claro que se for avaliar o último jogo, por exemplo, do União, o segundo tempo, a gente, bem dizer, só se defendeu, mas aí a gente já falou o cenário que a gente tinha em mãos, né, a situação que a gente tinha de desgaste. Então eu estou muito contente. Ano passado, acho que a equipe fez 12 pontos. Se não estou enganado, acho que se a gente fizer um ponto a mais, desde 2018 é a melhor campanha, por todas as dificuldades. Eu acho que a gente foi uma competição mais segura do que dos outros anos. Então eu estou contente. Eu acho que a equipe, a tendência agora é dar uma respirada e ter um desempenho um pouco melhor. Então a gente está vivo na competição ainda, então a gente vai fazer um jogo que, como eu falei, é muito difícil jogar em Juí. A equipe do São Luís é uma equipe qualificada, mas a gente tem totais condições também de fazer um grande jogo e sair de Juí vitorioso. Gustavo Pereira, do Diário Popular. Luizinho e Paulo Vitor atuaram em quase todos os minutos nos últimos jogos. Como eles foram trabalhados durante essa semana para poder entregar tática e tecnicamente o que o time precisa nas próximas partidas? Acreditas que eles estão jogando muito longe do gol adversário? A questão não é longe, cara. A questão é que nem eu falei, assim, isso aí não é só o Gerson, é qualquer lugar. Por exemplo, o segundo tempo do União Frederiquense não tinha o que fazer. A gente tinha que baixar e fechar para não tomar o gol, porque se a gente sair para pressionar, a gente ia sofrer. Agora, a ideia nossa, por exemplo, o tiro de meta do adversário, a gente sempre marcou alto. Nunca deixamos de marcar alto o tiro de meta do adversário. Só que, como foi falado, eu acho que a sequência foi muito forte e pode ter certeza absoluta, se eu tivesse 2 beiradas à minha disposição, com laço, com laço de competição, com confiança, com certeza todos os jogos a gente havia trocado os 2. Isso não tenha dúvida, e isso tinha respirado um pouco eles. Porque é uma função que é muito desgastante. Que tem que baixar, atacar, e não é só no Brasil, em qualquer lugar é assim. Então a ideia é tentar marcar um pouco mais alto o jogo de Ipiranga. Eles jogaram longe do gol? Não jogaram longe do gol contra o Ipiranga de Erechim.
entendeu? Porque a gente conseguiu marcar mais alto, a gente estava mais inteiro. Agora, nos 2 últimos jogos foi muito desgastante. A tendência e a ideia do jogo do São Luís, por exemplo, é a gente conseguir pressionar um pouco mais o adversário novamente e aí jogar mais próximo do jogo. Agora, a função deles, cara, eles têm que estar adaptados a baixar e atacar. Não existe beirada que não baixa a linha. Então, a gente vai jogar no losango como a gente iniciou a competição. Então, a gente tira os beiradas, deixa eles para o segundo tempo, como a gente tinha uma ideia no começo, e joga no losango. Aí, quando eles entrarem, eles vão estar descansados e vão jogar mais próximo do gol. Agora, cara, como beirada, não tem. Tem que acompanhar o lateral até o fim e tem que, quando tiver a bola, atacar forte para chegar com presença de área também. E isso claro, que exige uma parte física muito forte e com a sequência de jogos eles sofrendo um pouquinho. E como eu falei, eu acho que com essa semana de recuperação, eu acho que a perna está melhor, está mais leve, a tendência é a produção e o rendimento, o desempenho ser melhor. Gustavo Lousada da RU, acho que conforme tu já comentou, o que esperar do São Luís, um time que vem de 2 goleadas nos últimos jogos? Acha que o Brasil pode explorar essa estabilidade da equipe? É o que a gente espera, né? Fazer o nosso jogo. A gente está estudando também bastante o adversário. Vamos pontuar as 2 goleadas. O Grêmio no Olímpico é muito difícil jogar, né? Sofrendo a goleada. E o jogo contra o São José, a gente acompanhou o jogo. O melhor em campo foi o goleiro do São José. A gente não pode esquecer isso. Então foi um jogo que o São José teve nem tantas oportunidades, só que foi muito feliz. E o São Luís teve um volume muito grande e infelizmente não conseguiu fazer o gol. E o goleiro, e só o fato do goleiro São José ter sido o melhor em campo, isso mostra que o São Luís atacou bastante também. Então a gente vai jogar contra uma equipe que também está na briga, né? Está junto com nós na pontuação, jogando na sua casa, então a gente tem que ter muito respeito. Claro que a gente vai ter nossas convicções, a nossa confiança, né? Em tentar fazer o nosso jogo. E eu acho que vai ser um jogo muito, muito equilibrado, muito competitivo de ambas as partes, que vai ser definido também nos detalhes, como foi os outros jogos. Mas como eu falei, eu acho que com essa semana de recuperação, com a confiança, eu acredito que a gente vai fazer um grande jogo e a gente vai muito forte para essa partida. Para finalizar, o César Porto da Rádio Conexão Chavante. Para manter a possibilidade de classificação é necessário vencer. Você pode tornar a equipe mais ofensiva colocando mais um atacante? A gente não está mudando muito a questão de ofensividade. O Gabriel Araújo ele foi um jogador que joga de beirada também. E a opção do Gabriel, claro que foi muito das lesões, mas quando o Gabriel jogou na linha de frente, a gente não fez um time defensivo. A gente tentou sempre pressionar, sempre atacar o adversário. Claro que em algumas situações não dá. Eu vou dar um exemplo do jogo de Ipiranga novamente. A gente jogou com o Gabriel na linha de frente, né? Luizinho, Gabriel, Paulo Vitor dentro com o Marlon, e a gente foi muito ofensivo, a gente criou muitas oportunidades. Foi o que a gente tentou fazer no jogo do Glória. Por exemplo, o jogo do Glória, o que eu falei para os meus atletas que chegou um momento? Baixar um pouquinho para ver se o adversário tentava sair uma bola jogando, porque o adversário jogava a bola direta, linha direta, e aí ficava um jogo de segunda bola. Mas nós começamos a pressionar, por exemplo, o Glória e Vacaria no primeiro tempo não deu um chute a gol. A gente pressionou alto o tempo todo, só que chegou um momento no segundo tempo que eu falei, deixa dar do espaço para ver se os 2 zagueiros do Glória tentavam sair jogando uma bola ou outra, para ver se a gente tentava roubar essa bola, porque toda a bola que a gente pressionava, ele jogava num atacante de referência, e aí ficava um jogo de primeira e segunda bola. Mas em nenhum momento a gente tentou recuar. O Frederiquense, sim, chegou no segundo tempo, a gente baixou, porque a gente não tinha mais força para atacar, pressionar o adversário, e a gente não tinha troca. Então, ou a gente esperava e não tomava o gol, como aconteceu o ponto que a gente conquistou, ou se a gente tenta pressionar e fica espaçado, aí a gente sofreria o gol. Entendeu? Então, em nenhum momento a gente jogou retrancado por assim, vamos jogar fechadinho, porque a gente não tem condições de atacar o adversário. Foi situações que ocorreram durante o jogo. E lá em Juí é a mesma situação. A nossa ideia é pressionar o adversário, é controlar o jogo, é tentar ficar com a bola. Eu acho que agora, com um pouco mais desses atletas recuperados, a gente vai conseguir manter um pouco mais isso. E não vai ser os 90 também que a gente vai conseguir em Juí. Vai ter momentos que a gente vai trabalhar também um pouco reativo. Vai ter momentos que a gente vai tentar propor também. E essa é a nossa ideia de jogo desde o início. E não vão mudar. Agora, como eu falei, a sequência foi muito forte. E às vezes nem foi opção, foi porque o jogo se desenhou. Então foi mais uma autodefesa para não sofrer o gol da derrota e buscar um pontinho que seria muito importante no jogo do Frederiquense do que uma situação estratégica. E é o que a gente vai tentar fazer em Juí, é uma equipe ofensiva com a bola,
e sem a bola uma equipe bem organizada, bem compacta, na hora de defender forte também, na hora de ter que fazer as transições fortes, e na hora de propor, criar situações para a gente tentar ganhar o jogo. Obrigado, professor. Valeu, obrigado.